Hospital Correia Cabral dizem que os doentes estão a chegar mais novos e em estado mais grave. O hospital está quase totalmente dedicado a vítimas da pandemia e os médicos notaram alterações no perfil dos pacientes com Covid-19. Manuel Sousa esteve nas enfermarias Covid deste hospital, um dos mais afetados pela pandemia. Leontina não sabe que lá fora o céu está azul. Leontina, então, como é que vai isso? Internada há mais de uma semana nesta enfermaria do Hospital Correia Cabral, pouco consciente do que se passa à volta. Dona Leontina, vamos lá mexer os seus braços. Vá, bora. Vá. Isso. Arminda insiste em trazê-la à realidade. Então, como é que está isso hoje? Fala umas vezes que acha, fala, outras vezes nem tanto. Aos 84 anos, é das doentes mais idosas. Ao lado, um dos mais novos. Hélder tem 50 anos, nenhuma doença associada. Além deste meu receito para comigo, é para com a família também que está em casa. Estão positivas. Estando em casa não tem monitorização, não tem observações e deixa-me realmente psicologicamente preocupado. Nós damos conta que os doentes mais jovens, pessoas com 40, com 50, com 30 anos e que com doença com gravidade. António Panarra, diretor de Medicina Interna, dirige agora esta enfermaria que era de doentes cirúrgicos. Para quem está aqui, o oxigênio é um sopro de vida. Esta senhora está a receber um aporte de 8 litros, pronto, que é muito efetivamente. André está atento aos sinais vitais de Maria José. Respirar fundo, está no bom caminho. Broncoapneia, não conseguia respirar, não tinha apetite, não tinha um bocadinho de tosse seca. As suas melhoras, está bem? Em termos de medicações e tudo mais, não estamos muito diferente do que já estivemos no passado. E talvez a diferença maior seja não há vontade que temos na administração terapêutica com oxigênio, que realmente é a chave neste tipo de doenças e aí, de facto, vamos muito mais longe do que íamos no início. Bom dia. Estas são enfermarias silenciosas, sem o som das máquinas dos cuidados intensivos. Isto é um vaso, que é uma artéria, que neste caso é mais fininho que um fio de esparguete. Pode ser um bocadinho doloroso, mas eu vou fazer os possíveis para que seja o menos possível, está bem? A monitorização aqui não é contínua, mas é feita pelo menos 3 vezes por dia, por médicos e enfermeiros. Os cuidados são bastante exigentes, os doentes de um momento para o outro descompensam e é somar trabalho sobre trabalho, de ansiedade. João já cuida de doentes Covid há 2 semanas. Mariana prepara-se para começar agora. Isto aqui, tu tens que apertar mais. Regressa depois de ter ficado também infectada. Fiquei com cansaço, muita confusão mental, o que me dificulta um bocado as tarefas no dia-a-dia. Tive um mês em casa a recuperar para estar o máximo otimizada para poder prestar os cuidados em segurança. Esta equipa de enfermagem sempre cuidou de doentes recém-chegados de cirurgias. A minha maior dificuldade é aguentar-me lá dentro com o fato. Faz a diferença não poder ir quando quer, portanto, sem ser necessário equipar, ir lá dentro e perguntar aos doentes se estão tudo bem, se é preciso alguma coisa. Nem que seja, posso até nem dizer nada, mas para ir vê-los como é que eles estão. Custa-me muito. Mas Maria João, Carlos e todos os outros enfermeiros enfrentam situações bem mais complicadas. Os familiares telefonam todos os dias, nós conhecemos as pessoas por telefone e depois eles perguntam-nos como é que os doentes estão e a gente tem que, às vezes, falecem inimigo naquele momento e não nos vamos mentir. Não? E isso custa muito à equipa, isso é o que tem custado mais à equipa, as mortes. Ninguém estava preparado para este choque, nem Dalila, nem Dina. Temos muitos doentes com idade a falecer. É uma realidade que também nem nós estávamos assim à espera, sempre cansada. Ontem admitimos um senhor, foi o nosso primeiro doente agora de Covid, tinha 76 anos. E é duro. Numa semana descambou muito facilmente. E isso é que custa. Como é que a gente tem perdido tanta gente? Isso é que custa. Nesta enfermaria há 26 doentes. Alguns ficam aqui à espera de vagas nos cuidados intensivos. Os próprios doentes agora estão bem e se calhar daqui a meia hora estão a precisar de ir para a unidade de cuidados intensivos. As vagas estão difíceis, é uma realidade difícil, mas sei que sempre que precisamos, isto não é quando se quer, é quando dá. Patrícia, a Dulce, vai entrar
Agora, sinto frustrada de não conseguir ajudar mais, não é? E cujo tempo às vezes não se consegue cuidados intensivos, não é? E às vezes os idosos são os que acaba por não se investir tanto, não é? Muitas das vezes até a disponibilidade de vagas atualmente não é aquela que nós desejaríamos. Andamos muitas das vezes com os doentes aqui um bocadinho no fio da navalha. Isto vai piorar e nós estamos aos poucos a preparar-nos para isso. Existem 58 camas de cuidados intensivos, vão-se criar mais 4. A resposta tem sido difícil. Aqui, no Curro e Cabral, só as enfermarias dos transplantes e pouco mais é que não estão dedicadas a doentes Covid. Até há uma semana, este era um ginásio de fisioterapia utilizado na recuperação de muitos doentes Covid. Dentro em breve, estarão aqui mais de 16 camas. Será uma nova enfermaria. O Centro Hospitalar de Lisboa Central ultrapassa assim em muito as 300 camas previstas na última fase do plano de contingência. E todos temem que possam não chegar. A vacina da AstraZeneca foi interditada a maiores de 65 anos em 8 países europeus. As autoridades científicas desses países exigiram mais ensaios clínicos para comprovar a eficácia da vacina nos mais velhos. Portugal irá receber nos próximos dias 200 mil doses dessa vacina. Portugal vai receber as primeiras doses da vacina da AstraZeneca na próxima semana. Até dia 19 recebe 200 mil doses. A entrega coincide com a vacinação dos mais idosos, mas a questão levanta-se. Pelo menos 8 países europeus não recomendam a vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos. A administração da vacina da AstraZeneca a maiores de 65 anos está interdita em França, Alemanha, Polónia, Áustria, Suécia, Itália, Países Baixos e Irlanda. A Suécia vai usar as vacinas da Pfizer e da Moderna para os mais velhos e a da AstraZeneca para pessoas com menos de 65 anos e apela a mais ensaios clínicos. Huvudskälet till det är att man från EMAs håll menar att man ännu inte har tillräckligt med data, tillräckligt med information från de kliniska prövningarna som dokumenterar skydd i de högre åldersgrupperna. Däremot så finns det inget som talar för att det inte skulle ha skyddseffekt eller att det skulle ha några negativa effekter i de åldrarna. Espanha prepara-se para fazer o mesmo e a Suíça recusa agora aprovar a vacina enquanto não existirem mais estudos. O Reino Unido começou a administrar a vacina a 4 de janeiro sem restrições na toma a maiores de 65 anos. When it comes to the over 65s, we've clearly both looked directly at the impact of this vaccine on the over 65s and the scientists looking at the impact of the vaccine on people's response in the labs, the biology of it, means that we have a high degree of confidence that this vaccine works for all ages. A vacina foi desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento a 29 de janeiro para utilização a partir dos 18 anos e não refere quaisquer restrições para a população mais idosa. Mas ainda antes da aprovação, a Alemanha já considerava que a vacina só deveria ser administrada a maiores de 65 anos por falta de dados de eficácia. Portugal aguarda esclarecimentos da Agência Europeia do Medicamento. O contrato entre o Estado português e a farmacêutica prevê a entrega de 6 milhões e 800 mil doses. A reconstituição da judiciária não vai ser usada no julgamento da morte de Ihor Omeniuk. A decisão foi tomada no dia em que se ouviram depoimentos contraditórios dos inspectores do CEF no julgamento. Se o juiz não decidisse, os advogados iriam insistir. Já vinha preparada mesmo para suscitar essa questão, porque a reconstituição não foi precedida de despacho de qualquer autoridade judiciária, os defensores não foram notificados de que iria acontecer essa reconstituição, não há um despacho fundamentado, não é indicado o objeto, portanto não tem qualquer tipo de relevância em termos de prova. A defesa alega que usar a reconstituição feita pela Polícia Judiciária seria deslealdade processual. Que não tem nada a esconder, portanto, notifica aos mandatários e os arguidos que estavam presentes. Que a acusação foi feita de forma precipitada. Foi conduzida num período de tempo muito curto, muitos factos ficaram por apurar.
e que nela faltam os verdadeiros arguidos. É claro que faltam outras pessoas aqui que não estão a ser julgadas. Devia de haver mais arguidos. Deviam de haver os arguidos que praticaram os factos que não estes. Quem são? São aqueles que vocês tenham ouvido, aqueles que tiveram durante 8 horas com este cidadão. No dia em que se ouviram as primeiras testemunhas, o inspetor do CEF, Bruno Antunes, referiu que viu Ihor Omeniuk aqui, algemado, de barriga para baixo, quando os outros 3 inspectores arguidos no processo tinham dito que esteve sempre de barriga para cima. A autópsia tinha concluído que a pressão do tórax foi o que causou a morte por asfixia mecânica. Resta saber como. O que já se sabe agora pelos inspectores é que Ihor esteve preso em vários momentos das mais variadas formas, com algemas metálicas, com fita cola e até com lençóis. O Porto vai ter mais uma ponte sobre o Douro. O Ministro do Ambiente revelou que a ponte é necessária para possibilitar a expansão do metro no Porto. Estes navios da Transtejo que diariamente navegam o Rio Tejo vão juntar-se outros, mas elétricos. No Parlamento, o Ministro do Ambiente anunciou que as novas embarcações devem começar a ser entregues no próximo ano. Foi assinado pela Transtejo e pelo consórcio vencedor do concurso na sexta-feira passada, dia 29, o contrato para a construção de 10 navios elétricos que reforçarão a oferta de transporte fluvial na área metropolitana de Lisboa. Prevemos que os primeiros navios possam ser entregues em abril de 2022, que era o prazo já combinado. Os 10 novos navios vão custar um pouco mais de 52 milhões de euros, incluindo a manutenção por alguns anos, confirma João Matos Fernandes. Vão reforçar a oferta para transportar 19 milhões de pessoas por ano. Um número de passageiros que terá diminuído por causa da pandemia, tal como aconteceu noutros transportes públicos. Entre março e dezembro, esta procura reduziu-se em 56%, tendo sido mais acentuada no metro de Lisboa. Contudo, durante 2020, a oferta de transporte público não diminuiu, só diminuiu em 3%, sobretudo por causa da quebra de serviço efetuada em abril e maio. Por esta razão, apesar de episodicamente poder ter circulado uma carruagem mais cheia, a oferta superou largamente a procura. O Ministro anunciou ainda que as empreitadas de expansão da rede do metro de Lisboa e do Porto devem estar consignadas até março. No caso da nova linha do Porto, Matos Fernandes diz que vai obrigar à construção de mais uma ponte sobre o Rio Douro. Mais de 54 mil empresas pediram apoios à manutenção do emprego. A Ministra do Trabalho e Segurança Social revelou que neste confinamento houve menos famílias a pedirem apoio para ficar com os filhos que estão em casa devido à interrupção letiva. É o balanço do novo confinamento. Nas últimas 2 semanas, chegaram à Segurança Social milhares de pedidos de ajuda por parte das empresas. Entre pedidos ao abrigo do layoff simplificado e ao abrigo do apoio à retoma, temos 54.400 pedidos de empresas para estas medidas de apoio à manutenção de emprego neste contexto de confinamento, abrangendo no total cerca de 281 mil trabalhadores. Portanto, isto relativamente a estes primeiros 15 dias do confinamento. Quanto aos pais com crianças em casa até aos 12 anos devido à interrupção letiva, chegaram à Segurança Social 22 mil pedidos de apoio. Um número muito abaixo dos 170 mil feitos no primeiro confinamento, em março do ano passado. Chegaram também mais de 49 mil pedidos de trabalhadores independentes e sócios gerentes, em apenas um dia e meio. Ana Mendes Godinho revelou também que, desde o início da pandemia, o Estado já pagou 2.500 milhões de euros em apoios criados no âmbito da Covid-19. Portugal voltou a financiar-se nos mercados com uma taxa de juros muito baixa. O Tesouro colocou 3 mil milhões de euros em dívida a 30 anos, a uma taxa de juros de cerca de 1%. Na última emissão comparável, feita em 2015, Portugal tinha pago um juro superior a 3%. Os investidores deram ordens de compra de mais de 40 mil milhões de euros, ou seja, 13 vezes mais do que a oferta de títulos. É o valor mais elevado de sempre para obrigações portuguesas. Esta emissão surge poucos dias depois de Portugal se ter conseguido financiar a 10 anos com taxas de juros negativas, apesar de a dívida pública ter atingido valores recorde. A TAP tem 560 trabalhadores em condições de avançarem para a reforma antecipada.
A solução pretende evitar o maior número possível de despedimentos na companhia aérea. Na lista dos que podem pedir reforma antecipada, há 280 tripulantes de cabine, 240 trabalhadores de terra e cerca de 40 pilotos. O plano de reestruturação da empresa prevê a saída de 3.000 pessoas, um dos maiores cortes em pessoal jamais planeados em Portugal. O Parlamento discutiu a antecipação da reforma para pessoas com deficiência. Todos os partidos apoiam ajudas, mas PSD, CDS e Chega querem saber quanto irá custar a medida. Todos os partidos apoiam a antecipação da reforma dos trabalhadores com deficiência. Os Verdes e o PAN apresentaram propostas para alterar a lei. As pessoas com deficiência devem ter direito a gozar a reforma enquanto as suas incapacidades não estão agravadas ao ponto de impedir que possam fruir da mesma com alguma qualidade de vida. São pessoas que estão efetivamente sujeitas a um maior esforço, um maior desgaste físico e psicológico e em muitos casos ainda são confrontados com a limitação dos seus direitos. Reconhecer o seu direito à reforma aos 55 anos não é por isso, como alguns mesquinhamente sugerem, nenhum privilégio. É somente uma prova de bom senso. Profundas dificuldades no acesso ao emprego com direitos traduzem-se também na limitação e no impedimento da construção de uma vida autónoma e independente. O PS lembra que a antecipação já está a ser discutida pelo Governo. Foi discutida no Conselho Nacional para as Políticas de Solidariedade e Segurança Social, onde estão representados determinadas organizações representativas das pessoas com deficiência e, portanto, esta matéria já teve avanços. Os socialistas reconhecem que ainda não houve um levantamento do impacto orçamental. À direita, exige-se saber os custos da medida. Qual o impacto na segurança social? Qual o custo desta medida? Alguém sabe? O PSD considera que não temos dados concretos para fazer uma análise séria e detalhada sobre essas propostas. Já passou o final do ano, já passou o primeiro mês do ano e não temos conclusões absolutamente nenhuma. De uma vez por todas, o Governo tem de assumir o processo que é essencial neste processo legislativo. Mesmo assim, PSD, CDS e Chega mantêm-se abertos a aprovar a antecipação da reforma para trabalhadores com deficiência. Cristiano Ronaldo marcou 2 e deu a vitória à Juventus. Mário Draghi vai ser o novo primeiro-ministro de Itália. O anterior presidente do Banco Central Europeu irá formar um governo de emergência para combater a crise sanitária e económica e também para evitar eleições antecipadas no país. É o regresso de Super Mário. Depois de ter salvado o euro no Banco Central Europeu, Mário Draghi, de 73 anos, vai agora em missão no próprio país. Ringrazio il Presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare. Sérgio Mattarella tinha feito no dia anterior o retrato da situação política em Itália, depois da demissão de Giuseppe Conte. Vi sono adesso 2 strade, fra loro alternative. Dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti, sanitaria, sociale, economica o finanziaria, ovvero quella di immediate elezioni anticipate. Além da demora de meses até à realização de eleições, há, de acordo com as sondagens, a possibilidade do partido de extrema-direita de Matteo Salvini ser o mais votado e chegar ao poder. Assim, Mário Draghi vai liderar um governo de emergência. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini, rilanciare il Paese sono le sfide che ci confrontano. Draghi vai agora tentar obter apoio no Parlamento, enquanto o Partido 5 Estrelas, o mais representado, já se manifestou contra um governo tecnocrata. Para já, tanto os mercados de dívida pública como as bolsas europeias reagiram bem à nomeação de Mário Draghi. António Costa e Ursula von der Leyen assinaram uma carta sobre as vacinas. O documento defende que a Europa deve usar todos os meios necessários para aumentar a produção de vacinas contra a Covid-19.
Na carta assinada por António Costa e Ursula von der Leyen, os dois líderes europeus pedem aos 27 Estados-membros para apoiar as iniciativas da Comissão Europeia no combate à pandemia, de forma a estarem preparados face a eventuais novas estirpes, e apelam à mobilização da indústria para aumentar a capacidade de produção de vacinas da Covid. Neste momento, há um esforço muito grande por parte da Comissão Europeia para conseguir que a indústria cumpra os contratos, que a indústria aumente a sua capacidade de produção e possamos acelerar este processo de vacinação. A carta surge numa altura em que, por causa de problemas na produção, 2 fornecedores da União Europeia não estão a cumprir as entregas estipuladas, colocando em causa o calendário do plano de vacinação na Europa. Pfizer e AstraZeneca já garantiram que os atrasos não serão tão grandes como chegaram a pensar, mas são inevitáveis e Bruxelas está cada vez mais pressionada. Segundo a Presidente da Comissão, até ao final de junho a União Europeia terá acesso a 400 milhões de doses. Ora, como as 3 vacinas já autorizadas têm 2 tomas, se entretanto não for aprovada uma nova vacina, só está garantida a imunização de menos de metade da população de todos os Estados-membros, quando o objetivo era ter 70% da população adulta vacinada até ao verão. No ano passado, as doenças oncológicas mataram o dobro da Covid-19 na Europa. A Comissão Europeia quer reduzir os quase 3 milhões de casos anuais registados em 2020 através de um plano que aposta na prevenção, como constatou o correspondente da RTP em Bruxelas, Duarte Valente. I was 13 years old when my little sister Eva Benita died of cancer. She was just 11 years old. Foi em 1971 que a vida da Presidente da Comissão Europeia se cruzou pela primeira vez com a maior pandemia do mundo moderno. 50 anos mais tarde, Ursula von der Leyen quer ajudar na luta contra o cancro através da prevenção. We want to detect cancer as early as possible. We want to ensure access to the highest standards of diagnosis and treatment. And we want to improve the quality of life of cancer patients and survivors. O Plano Europeu de Combate ao Cancro prevê um investimento de 4.000 milhões de euros repartidos em diversas iniciativas com objetivos bem definidos. We must remember that 40% of all cancer cases are avoidable, so we will be addressing key risk factors, not only smoking and harmful alcohol consumption, but obesity, diet, the lack of physical activity we see nowadays, exposure to pollution or carcinogen substances and infections. Paralelamente, é preciso recuperar o tempo perdido, porque o novo coronavírus também afetou o tratamento de doentes oncológicos. So many cancer patients have not had access to their treatments in time, and so many citizens have not accessed screening programs. And this had as a result the decrease in the number of cancer diagnoses, which is in itself a very worrying situation. No ano passado, 2.700.000 europeus foram diagnosticados com cancro. 1.300.000 acabou por morrer da doença. O dobro das vítimas mortais por Covid-19. Com Rui Manuel Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas. A polícia angolana está a ser acusada de ter aberto fogo contra manifestantes. O massacre terá ocorrido na Lunda Norte e o número de mortos e feridos ainda está por determinar. As autoridades alegam que os manifestantes estavam envolvidos numa tentativa de subversão armada, mas civis falam em excesso de força e resposta desproporcional. Nas primeiras horas da manhã de sábado, a vila diamantífera de Calfunfe, na província angolana da Lunda Norte, acordou aos tumultos. Ouviram-se tiros, pouco depois surgiram pessoas estendidas no chão, entre mortos e feridos. A polícia local rechaçou o que considera ser uma tentativa de invasão a uma esquadra por parte de manifestantes que calculou em mais de 300 elementos. Iam para derrubar o poder instituído, eram para matar os nossos camaradas. O ministro do Interior descarta qualquer crise política. Não é política, essa é contra-revolução.
estão a cometer um crime contra a segurança do Estado. A sociedade angolana está dividida quanto à violência exercida e o número real de mortos e feridos. Os dados oficiais apontam para somente 6 mortos e 3 feridos, mas entre os promotores da manifestação há relatos de mais mortes e pessoas feridas, com denúncias de corpos ainda por localizar. A Netflix lidera a corrida aos Globos de Ouro. Para já o desporto, o Sérgio Conceição disse que é preciso dar mérito ao Sporting pelo primeiro lugar no campeonato.